Os jovens belos são uma criação da natureza. Os idosos belos criam a si mesmos. Capítulo 9. Aprendendo com quem sabe. Aquilo que a geração mais velha pensa da mais jovem não mudou muito através dos séculos. Pelo menos é a conclusão a que se chega por meio desta queixa encontrada em um dos livros mais antigos do mundo, Ensinos de Ptahhotep. Nestes tempos difíceis, a juventude se esqueceu do respeitável comportamento praticado por seus antecessores. Rapazes dirigem suas carroças imprudentemente pelas ruas sem qualquer consideração pela vida. Nossas frívolas mocinhas pintam os rostos, escurecem as sobrancelhas e pintam as unhas. Todos eles se esqueceram do respeito devido à idade e sabedoria e à honra que devem prestar aos cabelos brancos. E o que a geração mais nova pensa da mais velha depende em grande parte da idade da pessoa. Alguém expressou isso desta maneira. A criança de 8 anos pensa: meu pai é muito sábio, ele sabe tudo. O que tem 14 anos. Meu pai não é tão esperto quanto pensei, ele não sabe tudo. O que tem 18 anos. Meu pai não sabe grande coisa, eu sei mais do que ele. O que tem 25 anos. Meu pai é antiquado, ele não me entende, nem os tempos em que vivemos. O que tem 30 anos. Talvez meu pai esteja certo em algumas de suas opiniões. O que tem 40 anos. Agora eu entendo meu pai. Geralmente estava certo e seus princípios eram bons. Também na Bíblia encontramos desentendimentos entre jovens e velhos. No livro de Jó, considerado um dos mais antigos da Bíblia, o jovem Eliú disse ao aflito Jó: Eu sou jovem, você tem idade. Por isso tive receio e não ousei dizer-lhes o que sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria. Mas é o espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Não são só os mais velhos, os sábios. Não são só os de idade que entendem o que é certo. Por isso digo, escutem-me, também vou dizer o que sei. No livro de Lamentações, há diversas queixas de que não é demonstrado respeito ou consideração para com os mais velhos. Isaías queixa-se de que os jovens se rebelam contra a autoridade das pessoas mais velhas. Assim, a expressão conflito de gerações, que parecia algo novo no século XX, ao que tudo indica, não era tão nova. Tensões crescentes. No tempo dos romanos, a perspectiva de vida era de 18 anos. Na Europa, no século XVII, era de 25 anos. Nos Estados Unidos, hoje, a expectativa de vida para uma menina é de cerca de 80,1 anos e para um menino, 74,8 anos. Enquanto em 1900, apenas uma em cada 25 pessoas naquele país vivia até os 65 anos. Hoje, uma em cada 9 pessoas tem 65 anos ou mais. Esse fenômeno não se limita apenas aos Estados Unidos. Um informe das Nações Unidas declara que o número de pessoas no mundo que têm 60 anos ou mais dobrou entre 1970 e o final do século XX. As rápidas mudanças de nossos dias fazem com que valiosas informações de alguns anos atrás sejam hoje obsoletas. Novas invenções, novos dispositivos e novos materiais modificam atitudes e estilo de vida com velocidade espantosa. O profeta Daniel estava realmente certo quando disse que no tempo do fim, muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Já é difícil para mentes jovens, abertas a novas ideias e estilos de vida diferentes, adaptar-se ao mundo de hoje. Na maioria dos casos, é ainda pior para os mais velhos, por causa de suas inerentes tendências conservadoras. É possível que, devido à grande proporção de idosos e às rápidas mudanças operadas em nossa sociedade, o abismo entre gerações seja maior hoje do que nos séculos passados. Em nossa sociedade, há a tendência de rebaixar a importância dos idosos. Isso é a consequência de avaliar um indivíduo de acordo com a sua capacidade de produção. O humanismo cristão, porém, valoriza uma pessoa pelo que ela é, e não pelo trabalho que é capaz de fazer. Portanto, chega-se à conclusão de que a cultura de uma nação pode ser medida pela qualidade de cuidado demonstrada para com sua população de idosos. O tempo não perdoa. O autor Oscar Bretton pinta um impressionante quadro de certo homem chamado Anderson, que teve de aceitar o trauma das realidades da velhice. Depois de trabalhar na fábrica desde menino, Anderson está tão envolvido em seu trabalho que seria uma catástrofe ter que parar. Observando-o durante seus anos de atividade, você não teria pensado que ele pudesse reagir dessa maneira
quanto à aposentadoria. Cada dia, ao se levantar antes do amanhecer, lamentava sua sorte. Como gostaria de continuar dormindo! No caminho para a fábrica, podia-se ouvi-lo resmungando de si para si sobre as falhas da sociedade, na qual os de mais idade como ele tinham que trabalhar tão duro. Mas um dia seu chefe o chamou e lhe disse que não precisava mais vir trabalhar. Agora ele poderia dormir até mais tarde todas as manhãs e ainda receber o suficiente para viver. Porém, em vez de fazê-lo feliz, essa notícia o levou ao desespero. Na manhã seguinte, levantou-se na hora costumeira. Não quis contar para a esposa que já não precisava mais trabalhar na fábrica. Durante toda a sua vida adulta havia lutado para produzir, para ocupar uma posição, para provar sua importância. Então, subitamente, por causa de sua idade, ele teria que abandonar tudo isso. Era quase mais do que ele podia suportar. E Andersen não estava sozinho nisso. Milhares sentem o mesmo quando têm que abandonar o trabalho de toda uma vida ou seus lares. Fiquei chocado com o que um médico escreveu sobre o sentimento de uma pessoa idosa. Moro num asilo. Sou um ser humano que, através de minha contribuição para a sociedade durante os meus anos de atividade, ajudou a construir para a minha geração e a que me segue um lugar decente na vida. Gosto de ser tratado com respeito e dignidade, do modo como sempre tentei tratar os outros. Sou e fui alguém, através dos anos, para muita gente, como minha noiva, minha esposa, minha mãe, meu pai, minha filha, meu filho, meus muitos amigos. Se os últimos anos de minha vida têm sido cruéis para mim, por favor, não me culpem se não enxergo muito bem, não ouço muito bem, derramo minha comida, sou incontinente, preciso de constante ajuda, sou desconjuntado, ainda que não seja a minha vontade. Eu poderia ser sua mãe, pai, avó, avô. Talvez um dia você seja igual a mim, um pouco de bondade, palavras amáveis, algum reconhecimento de sua parte, de que ainda sou uma pessoa, não uma coisa. Isso é tudo que peço. Eles passaram por esse caminho. Certa tensão entre jovens e velhos é algo natural. Há, porém, muita falta de compreensão e sentimento de superioridade de um lado e suficiente teimosia e superconservadorismo do outro. Philip Brooks acertou em cheio quando disse: Muitos jovens não têm consideração por outros, porque acreditam que podem se tornar o que quiserem. Muitos anciãos estão desesperançados porque pensam que é impossível ser diferentes do que são. Ambos estão errados. A juventude nem sempre pode se tornar o que bem entende. Mas se os jovens dessem ouvidos aos que percorreram um caminho antes deles, isso ajudaria muito. No velho poema nórdico Avamal, encontramos estas sábias palavras. Nunca se ria das barbas grisalhas. Em geral, elas proferem boas palavras, e da pele enrugada procede o conselho sábio. Um dos deveres de um jovem trabalhador numa fazenda era o de alimentar 20 porcos todos os dias. Algumas vezes esquentava demais a comida, chegava quase a ferver. Quando a jogava no coxo, os porcos sempre vinham correndo, empurrando uns aos outros para chegar na frente. O primeiro a chegar nunca esperava pelos outros, mas metia o focinho dentro do coxo imediatamente. Porém, mais que depressa jogava a cabeça para trás por causa do calor. Os próximos minutos eram muito agitados. Você poderia pensar que os outros aprendiam da experiência dos primeiros, mas não. Cada porco tinha que enfiar o focinho no angu e se queimar antes de se afastar. Comportamento de porco, você diz. Então, por que imitá-los? Por que não podemos aprender daqueles que foram na frente? Todo motorista experiente sabe que, para dirigir com segurança, deve olhar frequentemente no espelho retrovisor para ver o que vem atrás. Os de mais idade são como aquele espelho. Ainda que algumas coisas sejam novas e diferentes, muitos dos princípios de vida não mudam com o passar do tempo. Os anciãos estão se tornando uma força importante em nossa sociedade. Têm tempo para ler jornais e revistas e manter-se informados sobre assuntos políticos e sociais. Muitos são bem informados. Alguns também têm boas condições financeiras e oportunidades para usar suas posses em propósitos criativos. Com frequência, são a espinha dorsal da vida religiosa, cultural e moral da sociedade. A experiência e largueza de visão que uma vida longa provê não podem ser subestimadas. A sabedoria e maturidade que muitos adquiriram, quase sempre através de custosos fracassos e provações amargas, podem ser como tesouros para os que vêm atrás, se estiverem dispostos a aprender deles. O melhor da juventude. Por outro lado, os mais velhos não deveriam subestimar o valor da juventude. O famoso inventor, filantropo e multimilionário Charles Kettering tinha sempre tremendos projetos de pesquisa em andamento nos seus laboratórios e oficinas.
Sabia como usar os talentos da juventude. Disse ele. Não quero homens de experiência para trabalhar para mim. O homem experiente sempre me diz por que uma coisa pode ser feita. É esperto, inteligente, conhece as respostas, mas aquele sem experiência é suficientemente tolo para não saber que é impossível fazer aquilo. E aí ele vai em frente e faz. Isso me faz lembrar o que li a respeito de certas abelhas do gênero bombus. Do ponto de vista científico e técnico, essa abelha não pode voar porque o tamanho de suas asas não é proporcional ao peso do seu corpo. Mas a abelha não conhece tais fatos científicos e voa assim mesmo. O tipo de pessoa que não sabe que uma coisa não pode ser feita e vai em frente e faz assim mesmo é necessário em todo lugar. É necessário em casa, na fábrica, na igreja, em todo lugar onde 1000 coisas estão à espera de iniciativa jovem e corajosa. Em Milford, Connecticut, o relógio de 117 anos na torre da igreja congregacional não trabalhava havia mais de 10 anos. Quando os membros finalmente se reuniram para considerar a possibilidade de consertá-lo, escolheram uma comissão para calcular as despesas. A comissão anunciou que haviam encontrado um homem que faria o trabalho por $1000. Enquanto os membros discutiam sobre como conseguir o dinheiro, um rapaz de 15 anos de idade subiu na torre e examinou o relógio. Comprou as peças necessárias por 25 centavos e consertou o relógio com um par de alicates e uma lata de óleo. Ainda há espaço de sobra no mundo para a iniciativa e inovação dos jovens. Fiquei encantado quando li a respeito do jovem fazendeiro de Wisconsin que se cansou de caminhar para o campo todos os dias a fim de trazer as vacas para a ordenha. Sim, seu pai e seu avô tiveram que fazer o mesmo antes dele. Um dia teve uma ideia. Pendurou um pequeno aparelho eletrônico que emitia certo som em volta do pescoço da vaca líder e a treinou a responder ao som. Agora, quando ele quer que as vacas venham para o curral na hora da ordenha, simplesmente pega o telefone e disca certo número. Vai então para o curral e quando chega lá, as vacas também já estão chegando. A mola mestra e o pêndulo. Uma das causas de conflitos entre gerações é a crença de que qualquer mudança significa retroceder e que uma opinião divergente não é boa. Temos a tendência de pensar que a maneira como temos feito as coisas é a melhor. A maioria de nós provavelmente pensa que somos por demais esclarecidos para tomar tal atitude. Mas a verdade é que praticamente todos nos apegamos a algum tipo de preconceito. E quando isso acontece conosco, racionalizamos e o chamamos de princípio. Uma pessoa muda, via de regra, apenas depois de perceber seu preconceito por si mesma. Se discordamos dos costumes e maneiras de outra geração, é sábio descobrir se isso acontece simplesmente porque não estamos acostumados com eles ou se não estão se harmonizando com o nosso ponto de vista. O fato de ser jovem ou velho não é tão importante quanto o que você aprendeu da vida. Hoje, mais do que nunca, as diferentes gerações precisam uma da outra. Os jovens são como a mola mestra de um relógio e os velhos como o pêndulo. Sem o pêndulo, a mola mestra se desequilibra. Mas sem a mola mestra, o pêndulo é inútil.